Hightech. Olá amigos e clientes, vamos lá, mais um. Andei meio sumidão, né? Vou dar uma dica importante aí pra galera aí que gosta de mexer com os iPhone da vida. Esse iPhonezinho, iPhone 7, iPhone 8 quer dizer, é defeito de não liga. O cliente comunicou pra mim que parou de ligar do nada. Como eu sei que tem muita gente que tem até medo, né? E hoje, infelizmente, a gente encontra tanta porcariada, principalmente no YouTube, em relação a reparos, conserto, a forma certa, consegui, recuperei, também dou curso, sabe? Tem tanta baboseira que nego não sabe nem o que tá falando, mas ele quer ganhar o dinheirinho dele, né? Então, às vezes, muita gente inocente aí, gente na procura de sanar algum problema, cai esses palavreados bobo aí. E infelizmente bom, cada um, né? Cada um é cada um. E eu vou passar um pouco do tipo de análise que eu faço, para que vocês tenham uma noção um pouquinho melhor de quando for fazer uma análise numa placa. Independente se você trabalha com Samsung, se trabalha com LG, se trabalha com iPhone. Em primeiro lugar, todo bom conserto, a primeira coisa que realmente você tem que fazer é olhar. Se não tem conhecimento de placa, tem que ter uma placa do lado para comparar. E tudo indica que esse aparelho aqui eu já matei o defeito olhando. Embora para muitos, né, não vai ter uma noção boa assim, rápida, né, olhando e falar, ó, aqui tá diferente, né. Mas vamos lá, vou passar passo a passo e se você conseguir pegar um pouco desse pensamento, raciocínio, eu garanto que você vai começar a resolver algumas coisas até mesmo com mais facilidade. Então, vou tentar colocar no tripé aqui, fazer uma análise básica para vocês, rápida, e vamos lá. Bom, vamos lá. Primeiro, vocês têm que ter noção disso. O aparelho não liga. Não liga como? O aparelho não liga botão de power que está com defeito, não liga bateria sem carga, não liga com em curto possível, tem várias formas de você entender. Primeiro, não liga. Nesse caso aqui, ó, vou colocar aqui 4 volts e amperagem, está vendo que tá 0. Então aqui, ó, vou aterrar e vou colocar o polo positivo no polo de bateria positivo, a fonte. Olha lá, em curto e cai a amperagem. Aumenta a amperagem e cai a voltagem, ó. Certo? Então, placa está em curto. Ah, você pode estar colocando os polos invertidos? Pode, mas eu sei que nesse caso aqui, aterrado, e esse polo de cima aqui, ficou com dúvida? Testa a bateria, vê quem é o polo positivo e quem é o polo negativo, que você mata essa charada. Então, primeira coisa é isso. Vamos lá. Aqui tá em curto a placa, consumindo 2 amperes que eu deixei aberto direto. Se eu deixar aberto para mais, vai consumir mais e a tensão cai também. Então é a primeira coisa que você tem que entender do que é um aparelho com defeito de não liga. Segunda, você vai retirar, principalmente da linha Apple, essas proteçõezinhas, e você vai olhar. Você tem que ver, você tem que olhar. Infelizmente, principalmente para a linha de iPhone, você tem que ter um microscópio. Pode ser simples, assim, ó, simplesinho, só coloquei numa mesinha, tá? Simples. Não tenho trinocular para dar uma imagem bacana para vocês, ainda não, mas quem sabe um dia ajuda, né? Quem sabe um dia eu consigo aí 1000 inscritos e tem aí as visualizações e o YouTube consegue me patrocinar, né? Quem sabe? Mas vamos lá, enquanto isso a gente vai ajudando o pessoal. O que tem que olhar? Normalmente curto assim é alguém que está em curto, um capacitor, um CI, um Tristar, mas na grande maioria da linha de iPhone 6, 7, 8, tanto Plus, normal, normalmente é capacitor aberto. Tá, e como que faz para poder saber? Existe diversas formas aí no mercado aí que te ensinam, né, a identificar isso aí. Por exemplo, existe aí os gelo seco, né? Existe as câmeras térmicas, existe essas formas aí de você
Existe até equipamento para ele, se ele tiver algum capacitor aberto, ele queima esse capacitor. Então tem várias formas. Gelo seco nem sempre vai dar certo. Por exemplo, isso é uma questão que eu bato muito. Eu vejo muita gente falando que gelo seco é importante para você descobrir quem é que está esquentando. Então, por exemplo, às vezes você está com esse componente aberto, mas ele esquenta toda a região. E aí você acha que é ele, mas às vezes é um capacitor que está em volta aberto. Às vezes eu já peguei caso de esquentar a NAND, de esquenta a memória demais, ou esquenta aqui demais, ou esquenta o CI de Wi-Fi. Você acha que é o CI, mas não, às vezes é um capacitor que está aqui, por exemplo, ó, e ele não esquenta. Então não confia. Câmera térmica, olhômetro é a primeira coisa. Mas concordo que tem coisas que não dá para identificar no olho. Mas, por exemplo, todo capacitor ele vai dar uma noção bacana para a gente. Por exemplo, às vezes o aparelho estava carregando, o cliente colocou para carregar e ele abriu esse capacitor, queimou, né, que a gente chama. Normalmente fica uma consequência. Primeiro, quando você remover essas proteçõezinhas, costuma olhar sempre no fundo dela, ver se não tem nada marcado, derretido, com sinais de calor, sabe? Aqui às vezes entrega muito para você, tá? Muito. Então, primeira coisa, você vai retirar essas proteções e você vai fazer uma análise olhando bem detalhadinho, saber se não tem nenhum sinalzinho aí. Não tem. Então agora, segundo, não dá para você confiar colocando multímetro em alguns capacitores, porque muitos capacitores no circuito ele fica como aberto, então não dá para você confiar em 100% neles. Lá no diagrama te mostra que às vezes dá, mas não dá, não confia. Então o que eu costumo fazer? Eu tiro aquela proteçãozinha que eu mostrei, eu vou fazer uma análise dela, não tem um sinal de nada, está derretido, nada está queimado, eu vou colocar no microscópio e eu vou analisar ponto a ponto toda a placa, sem remover blindagem, sem remover nada. Eu vou analisar ponto a ponto. Essa placa aqui eu analisei desde o conector de bateria, os capacitores que estão em volta, analisei aqui a parte de cima, LCD, sabe? Não tem sinal de molhado, é um aparelho que não tem sinal de tombo. Então provavelmente algum carregador, alguma coisa fez com que ele queimasse, mas visualmente ela está intacta. Essa placa nunca foi mexida, mas eu vi uma diferença que eu vou mostrar. Espero que no microscópio dê para mostrar. Não sei se é ela, imagino que seja. Vou remover e vamos ver como é. Primeiro eu vou te mostrar para vocês verem a diferença, porque existem diversos valores de capacitores de cerâmica. Dá para testar? Não dá. Vou falar para você que dá para testar, é claro que dá, mas na prática você não vai fazer isso. Então como que eu sei qual é o tipo de capacitor que eu vou remover, que eu vou colocar ali? Primeiro você vai verificar o tamanho e principalmente a cor dele. É assim que você vai saber o capacitor correto. A única dica que eu dou sempre, toda vez que eu fazer reparo numa placa de iPhone, tenta procurar capacitores de uma placa de iPhone também, de preferência mais ou menos da mesma linha. Então, por exemplo, isso aqui é um 8, até um 7, né? Preferência pegue assim, porque é melhor do que você pegar de uma placa de Samsung lá ou uma placa de Motorola, tá? Então vamos lá, vou te mostrar o que eu já identifiquei que possivelmente é ela. Vou pôr no microscópio para a gente analisar, ó. Normalmente a gente olha, né, os capacitores mesmo. Ó, olhando assim, visual, todo mundo, né, não tem ninguém pretinho, ninguém quebrado. Mas aqui me chamou a atenção, ó, na parte de cima, esses dois capacitores aqui, ó. Ó, esse capacitor aí, ó. Deixa eu tentar tirar o foco. Aí. Dá pra ver que parece que ele tá trincado, ó. E é assim que danifica capacitor. Eu digo
esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui tá diferente, tá? Esse aqui tá diferente, mas nota que são 3 cores diferentes, tá? Então na hora de trocar eu preciso trocar um igual ou que pareça com esse. Esse que tá aí é o mesmo desse, da parte de cima. É o mesmo desse. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover, acho que eu vou remover no ferro de solda esse capacitor aqui e vou soldar ele para me tirar essa dúvida. Pode ser ele? Pode. Pode ser mais coisa, outra coisa? Pode também. Então, é só para dar uma dica que você tem que analisar a placa. Você tem que olhar a fundo. Você tem que fazer uma boa análise dela antes de você até querer mexer. Cuidado, não vai passar fluxo, não mexe na estrutura da placa, porque a primeira imagem é ela que vale para você. Olha lá, você consegue ver que tá diferente. Eu nem testei, não coloquei tensão nessa placa para saber se está esquentando, se derrete, se não, porque eu não vi sinal naquela parte da proteção ali. Então eu imagino que talvez ele nem esquentar, ele não esteja, mas que ele aparentemente está trincado, isso tá. Então não vou filmar trocando, porque não é o intuito. Tem diversos vídeos ensinando soldas aí, né? Erradas e certas, de todas as formas você encontra. Então vou trocar e vou te mostrar o resultado. Vamos lá. Vamos lá, voltei, ó, está sem o componente. Tá lá. Retirei. Na hora que eu removi ele, o pedaço dele ficou na placa. Então ele estava realmente quebrado. Agora vamos dar um jeito de ligar aqui. Eu não tenho conector para ligar, né, na fonte, né? Vergonha, né? Ó, mas vamos improvisar aqui, ó. Aqui funciona. E vamos lá. Eu só quero saber se continua o curto ou não. Então, vamos injetar aqui 4 volts na linha da bateria do positivo e a fonte tá zerada, tá? Então, realmente era ele que estava em curto. Agora, substituir ele, né? A forma certa e montar e ver se não tem mais nenhum defeito, tá? Isso aqui não quer dizer que está resolvido, não. Agora é colocar montar o aparelho, ver se vai carregar a bateria de 0 a 100, testar todas as outras questões de função. Mas é o que eu falo, cuidado com o que você fica vendo aí. Essa galera aí que entende bastante, 3, 4 anos que mexe no celular já fala que entende muito e não é assim. Tem que dedicar bastante, tem que estudar bastante. Tem que ter o dom e tem que procurar sempre formas de sanar um problema. Às vezes você lá no fundo você tem a forma, eu acho que eu fizesse assim ia dar certo. Às vezes se acha seu, às vezes da forma que você quer fazer seria até a melhor forma, tá? Vai muito na cabeça dos outros não. Tenta pegar um pouquinho daquilo que é bom de um de outro e leva para você. Mas aqui agora tá vendo lá, ó. Lembrando que ele vai ser igual este aqui de baixo. Para tirar eu tirei no ferro, para não correr risco, né, de esquentar. E para colocar agora é bem provável que eu coloco na estação a ar. Aí é rapidinho. Estanha ele, né, para derreter mais rápido mas vou montar e eu volto para finalizar. Só fazer um teste, né? Só coloquei a placa no lugar, bateria, não parafusei ainda, não conectei cabo flex superior. E vamos ver se liga, né? Tá aí. Então, ó, dica que a gente sempre fala, né? Bem que vai ter muita gente que vai me criticar, vai falar um monte de coisa aí. Mas entendam que eu só quero ensinar uma outra forma a todos. É uma forma mais tranquila, uma forma menos gastos. Não vai muito na conversa de quem quer te vender um produto, o cara quer te vender uma ideia, tá? Às vezes nem experiência para isso ele tem. Então, só finalizar esse 8 aqui
E vamos partir para o próximo. Tem que trocar aqui um conector da biometria. Ainda bem que eu tenho um botãozinho aqui quebrado. Vamos trocar esse conector aqui. Chamam de FPC, né? Conector de placa, eu entendo. E aí, como o pessoal troca? Na estação a ar, como que é? Eu tenho meu meio seguro para trocar ele. Já vou trocar e montar outro 8 que também está aguardando aqui para finalizar. Então, de antemão, quem gostar das minhas ideias, quiser compartilhar, seguir, estou precisando de mais gente que me siga, porque eu quero ver se o YouTube realmente paga, né? Alguma coisa que eu duvido, mas em todo jeito, o meu intuito sempre é fazer vídeos ajudando, tirando dúvidas e fazendo que os aparelhinhos voltem a funcionar de uma forma mais simples, sem muito nhenhenhé, muita conversinha fiada, beleza? Obrigado. Assim que estiver próximo os defeitos mais complexos, a gente volta a postar. Valeu!